Esse é mais um corte do Arquibancada Tricolor, então se inscreva aqui no canal e deixe o seu like para dar uma moral pro nosso trabalho. Boa tarde, Vitor Boni. Boa tarde, nossa audiência. Esse microfone é uma grande cascata, não está saindo o áudio do microfone, mas estamos aqui para trazer para vocês, então, as informações, para trazer essa visão desse clássico que tivemos, Vitor Boni. Foi a minha pergunta para o Zubeldia na coletiva, de fato. Perguntei para ele justamente essa alteração, né? O porquê que ele fez essa alteração, que me parece muito mais um all-in, vai todo mundo para a área, vai todo mundo buscar o jogo, do que uma alteração para você propor mais jogo aos 60. E aí ele deu a sua resposta, a sua justificativa em cima desse tema. Mas o fato é, ele tá até passando aqui o Zubeldia agora. É verdade. Mas enfim, assim, dar um alô. Manda um salve para ele. O fato é que vem de uma derrota o São Paulo justamente contra o time do Santos, né? Então teve esse resultado que não foi nada agradável para o torcedor. E hoje o Cédric Soares foi apresentado por aqui, a imprensa e a torcida, novo camisa 6 do São Paulo Futebol Clube, o Cédric, né? Então, ele que, enfim, foi apresentado hoje aqui no CT e já está à disposição deste cara que está aqui. Vamos até já está aqui com a gente, câmera. tá aqui do lado. Vem daqui o nosso trabalho. Olha o Zuba. Não, justo, até porque é jornalista também, pô. Ele falou que vai julgar a gente um pouco. Falou, agora é a vez dele julgar a gente, o nosso trabalho. Chama ele para falar, vê se ele não quer falar. Quem tá falando? Perdão? Quem tá falando? A gente tava começando a falar do Cédric e da coletiva também. Da sua. Da sua coletiva, A gente tava colocando uns trechos. Até mais. Participação especial. Participação especial, Vitor Boni. Tá aí, técnico do São Paulo. Mas então, cara, pra gente concluir muito em cima do Cédric Soares, ele foi apresentado e ele falou justamente da parte física, né? Como é que ele tá fisicamente para a temporada, e foi a minha pergunta e a pergunta de mais uns 3, praticamente, aí, da parte física, né? Até pediram porcentagem, de 0 a 100, quanto que você tá? Não, mas quantos minutos você poderia jogar? Ele tá falando que justamente ele já passou por esse ato na carreira de enfim, longo período que ele não jogava, mas que não é um fato novo, né? Que ele tá preparado e que, quanto o técnico quiser, ele vai estar à disposição aí para jogar o Cédric Soares. Mas a gente sabe que não é fácil assim. Fato é que está apresentado aí o Cédric. Mas para voltar no tema Zubeldia que vocês estavam puxando, e tá garoando um pouquinho, então a gente vai ter que dar uma acelerada por aqui também, Vitor Boni. De fato, assim, eu acho que teve um erro por parte do Zubeldia, que a gente já falou abertamente aqui, e até ele discorda na minha leitura na coletiva, mas foi a nossa leitura, né, que eu tive pelo menos aí, quanto à alteração que ele fez, né, e eu acho que expôs muito o time do São Paulo. Para a próxima partida, aí sim o Zubeldia vai ter uma margem para uma correção, né, Chacon? Porque, de fato, não ficou legal a forma que ele fez essa alteração. Não, de forma nenhuma, né? E foi a minha crítica, né? Assim, ele até brincou, né? É hora de eu julgar vocês, né? E é normal, a gente faz o julgamento mesmo. E assim, quando termina o jogo e até antes da coletiva, eu abro fazendo a mesma pergunta. O Gabriel, ele insiste nessa pergunta sobre a mudança do Zubeldia, que é o ponto, assim, a minha avaliação é que todo o jogo, qualquer adversário, qualquer circunstância, não tinha gramado encharcado que justificasse a perda do meio-campo. Quando você perde o meio-campo, você perde o controle do jogo, na minha visão. Posso estar completamente errado, não tem problema, mas é a minha visão. Você, quando tem um meio-campo bem montado, um domínio no meio-campo, você resguarda a sua defesa e fornece elementos para o ataque, né? Então, para mim, o meio-campo é o local essencial para você ganhar as partidas. Ele faz uma substituição que não necessariamente eu critico ele ter escolhido a substituição. Ele deu um all-in. Eu prefiro até que seja um pouco mais corajoso. Mas aqui ele deu um all-in com 60 minutos, né? Esse concordo, e foi assim, tem pontos de crítica, e o que eu falo assim, eu prefiro que tente alguma coisa diferente, não só ele, como qualquer técnico, como era, por exemplo, o pessoal falava muito do Diniz fazer alterações, mudar e tudo mais. Eu prefiro muito mais que um técnico tente do que ele fique trocando 6 por meia dúzia. Mas a troca dele não foi boa. Esse que é o ponto. Ele tentou algo diferente, só que não foi bem, não deu certo. E aí, o ponto principal é ele não tentar ganhar novamente o meio-campo.
Ele perdeu o meio-campo com essa substituição que ele fez e ele não tentou ganhar de novo. Eu acho que aí faltou uma ousadia a mais de trocar o que não deu certo e vambora. Porque eu acho que a tentativa e o erro faz parte. Eu só não acho também que em clássico tem que fazer tanto teste quanto ele falou que, não, a gente vai testando com as competências, né, com os campeonatos. Eu acho que nos campeonatos e mais em clássico, você não tem que fazer tanto teste. O Paulistão é para teste em outro tipo de jogo. Jogo contra o Velo Clube, jogo contra a Inter de Limeira, jogo como foi contra a Portuguesa, perfeito. Mas, num clássico, acho que ter perdido o meio-campo acabou atrapalhando. O gramado estava ruim? Sim, para os dois times. Eu acho que essa não pode ser a justificativa. Ele fala disso na coletiva, eu discordo, mas é a justificativa dele. Mas enfim, eu acho que ele tentou uma coisa que deu totalmente errado. E quando questionado sobre perder o meio-campo, sobre a escolha, ele só se baseia dentro da resposta sobre as qualidades do Ferreirinha. Porque ele tem 1 contra 1, porque ele poderia, e não responde o que ele perdeu ali e por que ele não tentou. Então, assim, eu acho que de todas as coletivas dos Beldia são muito esclarecedoras, muito boas, muitas A última vezes. contra a Portuguesa foi uma das melhores que ele deu, a gente falou aqui. Foi muito boa, mas com essa contra o Santos, eu senti ele muito reativo, escapando, muito, muito sabonete, escapando das respostas. Eu, particularmente, não gostei, mas é isso, eu acho que são mudanças. Tentativa que ele fez, mas que não deu certo e ele deveria ter corrigido. E é também natural, até para deixar o nosso Ilcinho Corneteiro opinar quanto a isso também, mas é um pouco natural também você entender essa leitura tática do técnico, né? O Zubeldia vocês viram aqui, acho que isso é um exemplo claro. Ele conversa, ele bate papo, ele gosta de falar de jogo fora das câmeras também. Então, eu acho que seria importante abrir a coletiva com essa pergunta, né? O Chacon fez a primeira pergunta, depois eu dei uma reforçada no ponto, porque ele escapou da pergunta da alteração. Qual foi a leitura tática dele de fato? Porque eu acho que esse é um erro que você comete no jogo, que obviamente vai gerar crítica por parte do torcedor. Daí, para o terrorismo que é feito, para essa história toda que enfim, colocam. Twitter às vezes é um mundo à parte, né? Acho que às vezes a gente está errado de ler o Total. pote que não precisaria, né? Então. É sua de ler. Mas é verdade, Renan. A culpa é de quem liga também para os comentários de rede social. Mas enfim, mas acho que, então, assim, teve um lado dele que, de fato, teve um erro nessa partida, mas não acho que seja esse terrorismo, troco técnico, tal, com uma rodada que você, assim, perdeu, né? Que você não consegue desempenhar. São 4 jogos para valer, né? Então você precisa, de fato, ter uma análise em cima disso. 4 jogos para valer. A gente vence um clássico contra o Corinthians, perde um clássico contra o Santos. Daí, para você tirar o técnico, eu acho que falta um raciocínio. Ou tem uma galera, igual o pessoal do chat que já tá aparecendo aí, que pega justamente o rancor do ano passado. Ficou com raiva ano passado, achou que ele ficou devendo algo ano passado e quer virar o ano com essa dívida. Cara, virar o ano com débito com o técnico do ano passado, virar o ano com essa coisa moral com o técnico de que, esse cara me deve alguma coisa, eu acho que você já vai pelo caminho errado, né? Então você precisa virar a página, virou o ano. E aí eu já começo nessa análise de 4 jogos que ele teve pré-temporada, ele teve o tempo para impor o seu trabalho, tá? Então, eu acho que o ponto, acho que nem 8, nem 80, Chacon. Não, de forma alguma. Eu vou passar para o Wilson, que eu também quero ouvir a opinião dele, a opinião do Renan e do Boni sobre a coletiva. Mas é isso, cara. Eu acho que não acrescenta nada você, pelo ano passado, um trabalho que pegou com o ano já iniciado, perdeu jogadores por lesão, também não pode ser a justificativa para todos os jogos que oscilou e tudo mais. Eu acho que cabe espaço para crítica também, mas virou o ano, uma nova temporada, e é exatamente isso que eu cobrava, pré-temporada e um Paulistão, para que desse um tempo para ele acertar o trabalho. Se lá na frente não aconteceu, eu acho que as críticas têm que ser um pouco mais pesadas, sim. Mas esse é o momento que ele está conseguindo, entre aspas, com pré-temporada mais curta, juntar, né? Mas, enfim. Wilson, não adianta vir no chat com seu nome primeiro ali comentando. Não adianta vir no chat falar que não perde tempo para assistir, viu, senhor? Cadê? A gente tá vendo. Wilson Jesus aí. Quem você acha que é? Esse Wilson não é eu, não. Tá só no Ctrl-C, Ctrl-V. Vou até dar um oi aqui, porque esse aqui é eu. Aquele ali não sou eu, não. Aquele ali não sou eu, não.
Esse é malandro. Viu que os caras estavam falando pra caramba? Eu vou comentar no chat primeiro. Não, brincadeiras à parte. Ilcinho, a palavra é sua, mas, pô, não dá pra negar que o Zubeldia é um grande personagem. Essa Não, aparição especial... eu acho ele muito inteligente, Boni. Eu acho ele um baita inteligente. Essa relação que ele tem com a imprensa, com o Gabriel, com o pessoal lá, eu acho ele baita inteligente. É só ver as entrevistas dele, cara. As entrevistas dele são... não é friamente calculado, porque às vezes ele acusa o golpe, mas são bem bacanas, assim. Cara, eu fico meio receoso de novo com algumas respostas que ele dá. E aí, levando o que o Gabriel diz, 2025, esquecendo do ano passado, eu acho que 2025 até o Santos, ele foi perfeito no planejamento. Ele tinha um planejamento e executou e foi top. Contra o Santos, eu acho que talvez seria válido até perguntar para ele, não da substituição, mas da estratégia. Qual que foi a estratégia usada no começo do jogo? Aparentemente era esperar um pouco o Santos, com o Oscar bem fechado pelo meio campo e sair em posse de bola. Eu acho que o São Paulo cumpriu isso, até tomar o gol de empate, e aí depois o São Paulo começa, talvez ele tenha pedido para aumentar um pouco a linha de pressão, e aí ficou bem evidente o problema da inferioridade numérica no meio campo. A resposta dele também, cara, me pega um pouco também, porque ele não ele em momento nenhum ele menciona que a gente estava com o meio campo comprometido, e ele só pensou em tentar dar velocidade com o Ferreira e falou que era simples. Tipo, cara, até onde eu sei, até o pouco que eu entendo, né, a gente precisaria corrigir um erro primeiro para depois tentar se lançar com algo diferente. Mas e também a escolha pelo Oscar, que não tem característica nenhuma de pegada, assim, me surpreende. Mas, de novo, é o mesmo treinador com a mesma base, mas com um jogador que faz total diferença do jeito de jogar e do jeito de se portar. É um começo de trabalho de tentativa e erro com o Oscar. A gente viu que com 3 volantes e contra o Corinthians funciona. Com 3 meias flutuantes, como foi o Santos, não funcionou. O Oscar de volante também não funcionou. Então, tomara, a torcida é para que ele reconheça que, ops, não deu certo. No próximo não vou conseguir. É o fim do quarteto? Não acho que seria o fim do quarteto, tá? Por exemplo, contra o Mirassol em casa, eu acho que é jogo para o quarteto, né? Na nossa casa e tal. Mas eu acho que vale a leitura e, dependendo do adversário, uma rotação, uma mudança até mesmo de padrão. Se ele quiser manter Oscar e Lucas juntos, fazendo triangulação e aproximação, acredito que é válido uma diferença de approach, principalmente no meio campo. Sabendo que a gente não pode abusar do Lucas e exigir muito que o Oscar marque, talvez a escolha por um terceiro volante seja uma opção. A gente não sabe se ela vai ser ótima ou péssima. Vai ter que ser tentativa e erro de novo. Esse foi mais um corte do Arquibancada Tricolor. No link da bio tem nossa versão completa da íntegra desse programa. Deixe o seu like e se inscreva no AT para fortalecer o nosso trabalho.